Muito boa noite. Me chamo Milton José da Silva Neto, candidato ao concurso do CSPM, Curso Superior de Polícia Militar da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Quero desde já externar toda a minha deferência à banca examinadora que me avalia e salientar a minha honra em estar sendo arguido por pessoas de tamanha envergadura no ramo de direito ao qual se debruçam. Quero externar também a minha felicidade e, e a minha realização de estar participando em um concurso de tamanha importância para a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que o problema da violência pública no Brasil é um problema endêmico e um Estado que consegue fazer o controle dessa violência, um Estado que consegue cumprir o imperativo constitucional da preservação da ordem pública, da manutenção da paz social, da manutenção do bem-estar do cidadão, do direito de ir, vir, transitar livremente do território nacional. E o Estado do Rio Grande do Sul tem cumprido esse imperativo constitucional de forma excepcional, de forma excepcional, de forma louvável. E uma seleção dessa magnitude, acredito que engrandece ainda mais essa instituição quase que bicentenária e irá ajudá-la a desempenhar o seu papel de uma forma ainda mais satisfatória. Então, sem mais delongas, o tema ao qual me foi sorteado foi o tema 11 de Direito Processual Penal Militar, que é o tópico Norma Processual Penal Militar, sua interpretação, integração, aplicação e eficácia temporal, espacial, subjetiva da Lei Processual Penal. Então, essa minha apresentação estará estruturada em três bases. A primeira base é a conceituação, a segunda, o embasamento da legislação e o terceiro embasamento e o terceiro pilar é a exemplificação, né, o pilar prático. Então, começando pela conceituação, nós temos o direito material, as leis, as legislações, que são estanques. Elas, podemos dizer assim, elas não têm uma aplicabilidade prática. Essas legislações, elas trazem institutos, elas trazem conceituações e vários outros institutos, várias outras nomenclaturas, mas só que, sob o viés da aplicabilidade prática, eles são vagos. Então, o direito processual penal militar objetiva justamente instrumentalizar, trazer essa aplicabilidade prática ao Código de Processo, ao direito penal militar. Todas essas conceituações, todas essas delimitações teóricas que o direito penal militar traz, o direito processual penal ele vai trazer essa aplicabilidade prática, essa instrumentalização do direito material. Nós sabemos que o Estado, quando alguém negligencia as regras da convivência, quando alguém incorre em um tipo penal previamente estabelecido, surge para o Estado o jus puniendi, o direito punitivo do Estado. Só que esse direito punitivo do Estado não pode ser exercido de qualquer maneira. Ele é um direito, nós sabemos, o tamanho do Estado, o Estado é enorme. O Estado, na sua atividade punitiva, ele não pode agir de forma deliberada. O Estado, na sua condição punitiva, na sua condição de, como podemos dizer assim, de moderador, ele não pode agir de forma deliberada. Existe todo um passo a passo, todo um processo legal a ser seguido para que o Estado venha desempenhar de forma proporcional, razoável, o seu jus puniendi, o exercício do seu direito punitivo. Então, a conceituação do direito processual militar é justamente essa. É a instrumentalização, é a conferência de um viés prático ao direito material, que é o direito penal militar. Então, partindo dessa perspectiva, existem
vários princípios que norteiam esse direito processual penal militar. Me perdoem, Excelência. Existem vários princípios que norteiam essa atividade, esse direito processual penal militar. E esses princípios são muito importantes, são muito salutares para o entendimento como um todo do direito processual penal militar. Como já falado, o Estado ele pode sim exercer o seu direito punitivo, mas existe todo um regramento, né, trazido pelo direito subjetivo. Me perdoem, direito subjetivo não, direito adjetivo, porque a doutrina traz essa nomenclatura que o direito processual penal é o direito adjetivo e o direito material seria o direito substantivo, que é o conteúdo da normatização. Então, o direito processual penal, que é esse direito adjetivo, ele deve seguir todos esses princípios norteadores para que venha fazer sentido, para que faça sentido essa punição, que essa punição, essa atividade punitiva tenha um regramento proporcional e razoável. Então, basicamente, como um dos princípios mais importantes para o direito processual penal militar, está o princípio da legalidade. A legalidade é um princípio balizador de quase que todos os ramos do direito, devem estar adstritos ao princípio da legalidade. Então, segundo o princípio da legalidade, anterioridade, reserva legal, deve existir uma conduta anterior, uma definição, uma tipificação anterior e essa tipificação criada por uma lei para que essa punição seja legítima. Então, o Código de Processo Penal Militar deve estar pautado no princípio da legalidade, princípio do contraditório, da ampla defesa. Esses dois princípios são muito importantes para o entendimento do direito processual penal militar, porque o sistema processual adotado pelo Brasil, que é o sistema acusatório, onde existe a separação de um órgão acusador e um órgão julgador, ele delimita ele deixa espaço, melhor dizendo assim, ele deixa espaço ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Então, essa pessoa que está sendo acusada, que está sendo a ela imputado alguma coisa, ela tem direito de conhecer dessa acusação e de utilizar todos os meios necessários para defender-se de forma idônea, para defender-se da melhor forma possível, e caso exista essa demonstração, ela se livrará dessas acusações. Essa demonstração de inocência, podemos dizer assim. Então, o princípio do contraditório, da ampla defesa, são princípios também basilares no direito processual penal militar. Além disso, nós temos o tempus rigit actum. Diferente da norma material, a norma material ela tem uma característica. Caso venha surgir uma norma mais benéfica, uma norma que venha trazer um benefício a este envolvido, podemos dizer assim, vai existir a extratividade da legislação. Essa legislação vai alcançar, inclusive, aquelas ações já concluídas com trânsito julgado. Só que no direito processual penal militar, isso não acontece. A norma do tempo daquele ato processual, ela vai se aplicar. Aquela norma daquela época vai ser aplicada a fato daquela época. E se surgir uma norma mais benéfica, essa norma não será aplicada a esses fatos passados que estavam sob a vigência de outra norma processual. Vale dizer que devem ser observadas as regras das normas híbridas, que são normas de caráter processual e de caráter material, simultaneamente. Sendo dessa forma, existirá o apego à legislação mais benéfica. Mas se a norma for estritamente processual,
essa norma, esse tempo rigitiatum, esse princípio que vai dizer que o tempo rigitiatum, que ao tempo, a norma que estava vigorando ao tempo do cometimento do delito, podemos dizer assim, é a norma que será aplicada, a norma processual que será aplicada. O princípio do juiz natural, o princípio do juiz natural irá nos dizer que no direito processual penal militar deve existir um juiz idôneo, um juiz de um tribunal já pré-estabelecido, porque na legislação processual militar e também na legislação processual comum é vedado o juízo de exceção, um juízo excepcional para dado caso. Isso é vedado de forma veemente, isso é proibido, é defeso pela legislação. Nós temos também o princípio do nemo tenetur si detege, que é o princípio da não autoincriminação. Então, se está sendo imputado algo a mim, eu não sou obrigado na figura de acusado, a constituir prova contra mim mesmo. Eu não sou obrigado a constituir prova contra mim mesmo. É o princípio do nemo tenetur si detege. Nós temos também o princípio do livre convencimento motivado. O juiz, ele deverá decidir, o juiz fará a sua decisão, fará a composição da sua opinião delitiva de forma livre, né? Essa composição, esse consubstanciamento da opinião delicti, da opinião delitiva da entidade julgadora, ela pode ser feita de forma livre, mas só que o juiz deverá fazer a motivação dessa sua sentença. Por que isso? A motivação dessa sentença deve existir para que seja observado se esse juiz, se esse tribunal se ateve aos autos, se existe uma razoabilidade, uma proporcionalidade, se existe um nexo, uma coerência nessa sentença. Então, ele deve externar, sim, de forma extensiva, os motivos pelos quais ele chegou àquela conclusão. Então, nós temos este princípio. Temos o princípio que vai nos dizer que uma nulidade só será içada se ela trouxer um prejuízo real aos envolvidos. Então, não é, mesmo existindo a nulidade no processo, se esta nulidade não trouxer um prejuízo real, se essa nulidade não trouxer um prejuízo, ela não será considerada. Ela não será considerada, porque só traria um obstáculo processual e um prejuízo efetivo não existiu. Então, para que seja içado, para que seja levantado a hipótese de uma nulidade, é necessário que exista um prejuízo real. Outro princípio pelo que me lembro, o princípio do devido processo legal, como já falado anteriormente. O processo penal militar, ele tem todo um regramento a ser seguido. E a inobservância desse regramento pode trazer a nulidade desse processo. Vamos trazer como exemplo um processo onde não foi oportunizado a defesa de forma ampla ao acusado. Ele não teve a oportunidade de se defender. E isso é uma característica do sistema processual inquisitivo, onde existe a ausência de ampla defesa e contraditório. O sistema adotado pelo Brasil, que segundo a Constituição Federal, o sistema acusatório, não permite esse cerceamento da liberdade, inclusive na legislação castrense, na legislação processual castrense. Esses são os princípios que me lembro. Iremos passar agora aos sistemas processuais, de forma bastante sucinta. Os sistemas processuais, nós temos o sistema inquisitivo, o sistema acusatório e o sistema misto, também denominado de sistema francês. O sistema inquisitivo, ele é um sistema onde estará reunido a acusação e o julgamento na mesma pessoa. Então, o que existe é uma pessoa acusando e essa mesma pessoa fazendo julgamento. Então, estão cerceados o direito à ampla defesa, cerceado o direito contraditório, e
é algo que não é, nos dias de hoje, num Estado democrático de direito, que não é viável. Então, nós temos, para fins de conceituação doutrinária, a, para fim de conceituação doutrinária, nós temos o sistema inquisitivo, nós temos o sistema acusatório, que, segundo a Constituição Federal, o Brasil adota esse sistema porque a figura do acusador está adstrita apenas ao Ministério Público. É só o Ministério Público que tem essa atribuição de acusar. Então, segundo a Constituição Federal, o sistema adotado pelo Brasil é o sistema acusatório. Embora, doutrinariamente, isso seja... existam várias controvérsias a despeito desse tema. Não é algo pacificado, porque alguns falam que existem características do sistema misto, que é uma fase investigativa anterior, que ela é inquisitiva, e uma fase de julgamento, que ela é acusatória. Então, essas são os três sistemas processuais. Então, nós temos, no nosso edital de convocação, trazia o pedido de definição da aplicação, salvo engano, temporal, aplicação subjetiva e aplicação... agora me fugiu a memória, mas vamos começar pela aplicação da norma processual penal, aplicação temporal. Então, a aplicação temporal é tempo hic atum. A norma processual penal que vigora à época do fato é a norma que será aplicada, mesmo que que passe a existir outra norma mais benéfica. A norma processual é ao tempo do fato. Sob o aspecto da aplicação territorial, o Brasil adota a aplicação da territorialidade, que é a aplicação desse regramento dentro dos limites do Estado brasileiro, dentro dos limites territoriais do Brasil, e também não só isso, a extraterritorialidade incondicionada, até pela natureza, me perdoe, Excelência, até pela natureza do processo penal militar, que é um ramo do direito que envolve-se com temáticas como a segurança externa do país, como a autodeterminação, com o princípio da independência nacional. Então, ele trata, em alguns aspectos, como se com a extraterritorialidade incondicionada. Essa é a aplicação simultânea entre a territorialidade e a extraterritorialidade incondicionada. E nós temos a questão da aplicação subjetiva. A aplicação subjetiva diz respeito a quem essa legislação irá, sobre quem poderá cair essa legislação, com relação a quem essa legislação processual tem aplicabilidade prática. Então, o regramento irá nos dizer que deve ser feita a separação entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados, até porque, em um exemplo prático, só quem julga o civil é a Justiça Militar da União. A Justiça Militar dos Estados não julga nem processo civil. Então, esse é o aspecto da aplicação subjetiva. Vale dizer que o regramento do Código de Processo Penal Militar tem aplicabilidade na Justiça Militar Estadual, com uma ressalva. Com a ressalva da organização da justiça, não se aplica exceto, né, a organização da justiça, a organização judiciária, né, aos recursos e à execução da sentença. Essas são as três ressalvas onde o Código de Processo Penal Militar não tem aplicabilidade. Além disso, nós vamos trazer agora a fundamentação da legislação, onde é que isso que eu terminei de falar está previsto. Está previsto na Constituição Federal de 88, com todos esses princípios, devido ao processo legal, da não autoincriminação, e o Código de Processo Penal Militar. O Código de Processo Penal Militar é ele que vai lastrear, né, é o lastro legislativo para esse processo penal militar. E, sob o viés prático, nós temos então, a ampla defesa contraditório, que em um processo, em um curso do processo, deve ser oportunizado todos os meios necessários à defesa. A pessoa não pode ser forçada a autoincriminar-se.
o sistema, essa pessoa deve ser oportunizada a se defender-se com todos os meios, né, de defesa. A extraterritorialidade. Um indivíduo foi condenado pela justiça, da justiça do exterior de um país estrangeiro, mas o Brasil, ao adotar a extraterritorialidade incondicionada, mesmo que ele tenha sido condenado lá por um devido processo legal, ele também será condenado aqui, ele também será julgado, processado aqui. Outra consideração para a gente trazer essa exigência prática do edital é a situação da aplicabilidade dos navios sob o comando militar, sob ordem militar, que mesmo eles estando fora do Brasil, em outros países será aplicada a legislação brasileira. Essas foram as exemplificações práticas. Quero agradecer aqui a banca que me examina e me colocar à disposição das excelências para eventuais questionamentos a respeito do tema. Desde já agradeço. Tenha uma excelente noite.